Você clicou, baixou o material, estamos aqui com as 2 aulas gratuitas para você acompanhar sobre como se organiza uma campanha eleitoral de um modo macro. São 2 aulas que nós não temos como dar detalhes sobre tudo que é necessário fazer para você organizar uma campanha eleitoral, mas você vai ter pelo menos uma ideia. Então, qual é a dica que eu te dou? Neste momento, papel e caneta, notebook, computador, tablet, tenha alguma coisa em mão para acompanhar essas 2 aulas. São mais ou menos 2 horas de aula, 1 hora cada uma, em que nós vamos falar de assuntos mais variados sobre organização de campanhas eleitorais. Você, lógico, se baixou essa aula e está me assistindo, já sabe meu nome, Janus Moreira, eu trabalho com organização para campanhas eleitorais, marketing eleitoral. A nossa função é ser marqueteiro de quem é candidato. E você que é candidato, você que é marqueteiro, você que está começando no mundo do marketing eleitoral, seja muito bem-vindo e vamos falar sobre campanha eleitoral e uma campanha vitoriosa, beleza? Vamos lá comigo. Ok, já partindo logo para o ataque, ninguém vai ficar aqui na defesa, vamos partir logo para o ataque e todo mundo quer saber o seguinte: quais são os requisitos para eu poder ser candidato? Aí depende, existem os requisitos legais e os requisitos pessoais. Eu não vou falar aqui dos requisitos legais, porque eles estão lá na Constituição e no próprio Código Eleitoral e fica muito fácil. Você vai lá, nos primeiros artigos do Código Eleitoral, você sabe já quais são os requisitos legais, dependendo do cargo, no caso vereador, idade mínima, 18 anos, estar quites com as obrigações militares, ter registro no cadastro de pessoas físicas, estar quite com obrigações eleitorais, endereço, e aí uma série de outros assuntos, nacionalidade, né, brasileira e por aí vai. Então é importante que você tenha alguns requisitos. Mas eu quero falar hoje aqui para vocês sobre os requisitos pessoais. Você vai ser candidato. Legal. Você planejou a tua candidatura? Que esse é o grande erro de uma grande quantidade das pessoas que se lançam em candidaturas aí ano após ano. Elas não planejam as suas candidaturas. Simplesmente acordam um dia e dizem, acho que eu vou ser candidato. E aí resolvem fazer, né, uma campanha eleitoral totalmente sem planejamento, totalmente sem preparo. E isso, meu amigo, é um caminho quase inteiro para o fracasso. Eu poderia dizer isso é meio caminho para o fracasso. Não, isso é um caminho quase inteiro para o fracasso. Você precisa de planejamento. Então, se você pensa em um dia entrar para a vida pública, entrar para a política, comece construindo a sua imagem. É importante que você faça um trabalho de construção de imagem para que depois que a tua imagem estiver construída, você comece a se fazer algumas perguntas. Então vamos lá. A primeira pergunta é: como é que eu tomo a decisão de ser candidato? Você tem que fazer algumas avaliações. Primeiro, se você quer o cargo. Segundo, se você está preparado para ele. Terceiro, você tem apoio da tua família. Vai anotando isso aí. A tua família te apoia, a tua esposa, o teu esposo, eles te apoiam. Teu pai, tua mãe, teus tios, os teus parentes mais próximos, eles apoiam você. E os teus amigos também te dão apoio? Se a resposta for sim, beleza, manda ver e você precisa ser candidato. Mas existem outras perguntas que é importante que você se faça. Você tem condições de suportar os ataques nas campanhas? Você tem dinheiro suficiente para fazer uma campanha mínima, uma campanha módica, mas pelo menos o dinheiro suficiente para você chegar até o final da campanha? E aí, lógico, você pode me perguntar o seguinte: mas Janus, o que era dinheiro suficiente? Em reais, quanto isso seria? Depende. Um candidato muito carismático, um candidato com muita credibilidade e um candidato muito conhecido no seu município, eu digo para vocês, no município de 100 mil habitantes, se ele tiver 30 mil reais, 20 mil reais, 10 mil reais, ele se elege. Com 10 mil reais, um candidato muito conhecido, com muita credibilidade e que seja muito simpático, coloque 10 mil reais na mão dele e ele está eleito. Agora vamos para o contrário? Nesse mesmo município, 100 mil pessoas, você pega um candidato pouco conhecido e os poucos que conhecem ele não dão credibilidade a ele e ele ainda não é uma pessoa muito simpática. Você pode colocar 200 mil reais e eu ainda duvido que ele esteja eleito.
Então, percebe qual é a diferença? Não é necessariamente o dinheiro, mas a diferença da eleição de uma pessoa está no candidato. Muita gente diz o seguinte: com dinheiro é fácil. O dinheiro realmente torna tudo mais fácil, mas o candidato faz uma grande diferença. Então é importante que você esteja preparado para isso. Você tem a técnica adequada? Aí você pode até estar se fazendo a seguinte pergunta: eu estou fazendo o que aqui de frente para esse celular, de frente para esse computador? Estou adquirindo a técnica. Exatamente. Você está neste momento assistindo alguém que passou 22 anos da vida estudando e trabalhando com isso, que tem experiência te passando aí os bizus de como você pode fazer para conseguir uma eleição. Então essa é a primeira pergunta. Como é que eu faço para tomar a decisão de ser candidato? Tem que se fazer essas perguntas. Fez essas perguntas, a resposta é positiva? Tenho dinheiro, minha família me apoia, eu sei o que faz um vereador, eu estou disposto a sofrer as humilhações de uma campanha, os ataques, tá beleza? Então pronto, você já pode tomar a decisão de ser candidato. Depois você tem que definir a tua bandeira de campanha. Você tem que ter uma bandeira. Todo país tem uma bandeira, não tem? O Brasil não tem lá a bandeira verde, amarela, azul e branco? A tua bandeira também tem que ser reconhecida diante do teu eleitor. Como é que você faz isso? Você precisa falar no assunto, você precisa comentar isso com as pessoas, tem que ser uma causa. Você precisa ter uma causa, você precisa ter uma bandeira. E é isso que vai identificar você ao teu eleitor. Tem uma coisa que eu vou gravar uma aula num curso que depois eu vou estar oferecendo para vocês também. E essa aula fala sobre você criar uma conexão emocional com o teu eleitor. A tua bandeira de campanha é isso. É você criar uma conexão emocional com o teu eleitor. É você fazer com que o teu eleitor se ligue que as coisas que você fala, as ideias que você defende, são ideias que ele também defende, que ele também gostaria de ver defendidas. Então, é importante que você tenha uma bandeira de campanha que crie uma conexão com o teu eleitor. E aí você vai fazer isso através de quê? Pesquisa. É importante que você faça uma pesquisa. Ah, legal, eu não tenho dinheiro para poder bancar uma pesquisa. Gente, pesquisa é levantamento de dados. Pega aí os candidatos do teu partido ou candidatos que sejam teus amigos e que serão candidatos também nessa eleição, faz uma vaquinha, banca uma pesquisa com um instituto pequeno, com a equipe de profissionais pequena, nada muito grandioso, porque uma pesquisa mais ou menos hoje de um instituto com renome de nível médio custa aí 50 mil reais. Então, assim, imagina, quer dizer, você tem que pagar 50 mil reais por uma pesquisa. Você não tem 50 mil, às vezes, nem para a tua campanha. Não faz sentido. Então, você pode buscar alguém que tenha preços mais módicos, um profissional da tua cidade que saiba fazer uma pesquisa. Você mesmo pode aprender a fazer uma pesquisa, ensinar a tua equipe e a tua equipe ir para campo fazer essa pesquisa. Isso é possível, eu ensino isso na minha assessoria e existem alguns profissionais no Brasil que eles têm uma assessoria ensinando só a fazer pesquisa. Eles só ensinam isso. Pesquisa eleitoral, pesquisa de mercado, pesquisa de um monte de coisa. Você pode também contratar uma assessoria dessas, são assessorias online, e aí, lógico, você vai aprender a fazer uma pesquisa e vai levantar quais são as necessidades do cidadão. E com base nisso, você vai definir o quê? Quais são as tuas propostas, quais serão a tua bandeira de campanha. Isso é muito importante. Ok, já tenho uma bandeira de campanha, já comecei mais ou menos a definir as minhas propostas, e aí? Para onde é que eu vou agora? Campanha se faz sozinho? Você quer fazer uma campanha sozinho ou você prefere fazer a tua campanha com um monte de gente te apoiando? Pergunta difícil de responder essa, né? Claro que todos nós precisamos e preferimos fazer uma campanha com muitas pessoas nos apoiando. E como é que faz isso? Você tem que montar a tua equipe de campanha. Você vai ter que montar a tua equipe. Agora, eu tenho dinheiro para montar essa equipe? Você tem dinheiro para poder montar essa equipe? Se você não tem esse recurso, o que você precisa? Você precisa convidar pessoas a fazer parte do teu grupo de amigos que te apoiarão na tua campanha. Política é um jogo de interesses. Até os teus melhores amigos, quando te apoiar, eles terão interesses nesse apoio. Um interesse emocional.
Se ele é muito teu amigo, ele quer te ver bem, ele tem interesse que você se eleja porque ele quer ver você feliz. Se ele é um amigo mais ou menos, ele tem interesse num contrato, ele tem interesse num salário, ele tem interesse numa, sei lá, num lobby. Algum interesse ele vai ter. E aí, lógico, você vai ter que, nesse momento, administrar esse jogo de interesses para poder montar a tua equipe. E aí, como é que você monta uma equipe? Primeiro, você precisa de um coordenador de campanha. Alguém que vá estudar todos esses assuntos aqui sobre organização de campanhas eleitorais. Caso você contrate uma assessoria, você precisa pedir que o teu coordenador geral de campanha assista todos os vídeos dessa assessoria, para que ele possa ter uma noção de como é que se organiza uma campanha. E além da assessoria, você pode ter também, você precisa ter um tesoureiro, você precisa ter alguém que vai lidar com a área do marketing, né? Você vai precisar de alguém que vai lidar com a parte de mídias sociais. Aí você pode estar pensando o seguinte: rapaz, o Janus bebeu, está embriagado, se eu não tenho dinheiro, como é que eu vou contratar esse tanto de gente? Eu não estou falando de contrato, estou falando de convite. Hoje, você precisa convidar as pessoas. Você conhece pessoas, o amigo do teu amigo, ok? O amigo do teu filho, a amiga da tua filha, alguém que possa, que entenda de Instagram, que entenda de Facebook, alguém que entenda de mídias sociais, alguém que saiba pegar uma câmera como essa e fazer os teus vídeos e montar toda aí uma estratégia para você. Isso é muito importante. Ó, presta atenção, eu não sou candidato, mas para eu fazer esse trabalho eu preciso de uma certa estrutura. E eu preciso de gente que entenda do assunto para poder fazer isso para mim. E você, enquanto candidato, também precisa. Não se faz isso sozinho. Eu vou só provar para você. Eu vou convidar aqui o André Ramon. André Ramon, por favor, André Ramon, venha cá comigo. Vou mostrar para vocês aqui quem é que está por trás das câmeras. Eu vou mostrar para vocês aqui quem é que organiza todo o meu site, quem organiza as minhas redes sociais. Está aqui. É o André Ramon. Ele é especialista nesse assunto. Cada vez que vocês assistem um vídeo meu na internet, é ele que está por trás das câmeras. Cada vez que tem alguma coisa editada, é ele quem está fazendo isso. Um rapaz jovem, né, com essa cara de nerd aqui dele, né, mas que entende muito de mídia social. E, lógico, você tem um monte de amigo dos teus filhos ou amigo dos teus irmãos que podem fazer a mesma coisa que o André Ramon tem feito para mim. Valeu, André. Obrigado. Então, gente, é isso. Você precisa formar uma equipe de peso. E aí, nesse caso, especificamente, você tem que ter esse tipo de gente trabalhando com você, tá? Bem, uma outra coisa que é importante, né, falar, já que eu trouxe aqui o André, falei sobre mídias sociais. É possível que eu me eleja utilizando só as redes sociais? Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, dá para fazer uma eleição utilizando só isso? Depende. Depende. Se eu estiver falando para alguém aí de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, as grandes cidades onde as mídias sociais chegam a milhões de pessoas, onde você consegue ficar conhecido como pelo menos uns dois internautas, não, uns dois youtubers, né, que se elegeram, um deputado estadual, outro deputado federal pelo estado de São Paulo. Basicamente, os caras não faziam reunião. Eles só conversavam com os eleitores através das mídias sociais. Foram os caras aí que receberam uma quantidade de votos absurda ali no estado de São Paulo. Dá. Nesse caso, nós temos condições, sim, em grandes cidades, de você fazer uma campanha exclusiva pela internet. Uma boa equipe de marketing, um bom programa, um bom planejamento de campanha, você consegue. Agora, isso, se você pegar as cidades do litoral, as grandes capitais do litoral, e algumas cidades, né, do interior do continente, como Brasília, Belo Horizonte, Manaus, Belém. Não, Belém está lá no litoral também. Então, assim, cidades grandes, mas que estejam aí no interior, mas que tenham aí acima de 1 milhão de habitantes.
são cidades que você consegue esse tipo de coisa. Cidades menores é mais difícil. Você precisa ter corpo a corpo, você precisa ir no corpo a corpo, você precisa conversar com as pessoas olhando no olho, né, face a face, para que você possa conseguir o voto das pessoas. Em cidades menores, né, cidades aí de menos de 1 milhão de habitantes, já não é tão fácil você ganhar uma eleição somente usando redes sociais. Agora, eu posso vencer uma eleição sem usar a rede social? Pode, mas hoje em dia está mais difícil. Por quê? Porque a galera está correndo para o Facebook, a galera está correndo para o Instagram. O Twitter eu não considero uma ferramenta tão poderosa para vereadores, né? Foi muito poderosa para presidente da República, mas para vereador eu considero Instagram e Facebook e o YouTube também. Alguns dos nossos deputados federais hoje, deputados estaduais, ficaram conhecidos através do YouTube e hoje são parlamentares. Acho que alguns vereadores também de 2016 já eram youtubers, né? já atuavam aí nessa rede social e conseguiram chegar aí a uma eleição. Agora, é importante que você seja flexível, é importante que você saiba mesclar rede social, com reunião, com conversa, com visitas, com arrastões, que você realmente saiba fazer esse tipo de coisa. Cidades menores de 500 mil habitantes para baixo e as cidades bem pequenas abaixo de 50 mil habitantes, o contato corpo a corpo, ele ainda é a maior arma de um bom candidato. É você ter contato com o eleitor. Lógico, existe um grande problema, que é a quantidade de pedido que as pessoas fazem, mas eu ainda vou gravar um outro vídeo, não nessas duas aulas, mas lá no YouTube, falando sobre como você lida com os pedidos, beleza? Gente, olha só, suponhamos que você já conseguiu o teu social media, que você já conseguiu montar a tua equipe de campanha, já definiu o que é candidato, agora você quer definir como é que você vai se vestir, como é que você vai se apresentar diante do teu eleitor, e agora nós vamos falar desse assunto. Bem, quando eu digo apresentação, eu falo da tua apresentação pessoal. É muito importante que você escolha roupas simples para poder fazer a tua campanha. É importante que você tenha um pouco de noção de como se vestir. Imagina que você vai ser candidato e aí de repente resolve colocar umas roupas bem estrambólicas para chamar a atenção. Em cidades grandes, cidades onde você já é muito conhecido, como é o caso do Tiririca lá em São Paulo, como é o caso de algumas outras celebridades aí em outras cidades do Brasil, quando você já tem um grande conhecimento, você até pode se dar o luxo de usar uma roupa mais chamativa. Mas se você tem uma mensagem séria, se você tem um discurso sério, se você quer ser levado a sério, é importante que você tenha uma roupa que, de certa forma, transmita um discurso parecido com o teu. Olha, uma roupa muito interessante para você fazer campanha é esse tipo que eu estou usando aqui, ó, uma camiseta gola polo, camisa gola polo, calça jeans, tênis ou sapatênis. É um tipo de roupa confortável e você anda o dia todo, né? Se você mora numa cidade muito quente, eu não indico usar azul marinho ou preto, roupas claras, porque senão você vai ficar suado muito rápido, com calor muito rápido e fedendo muito rápido. Então é importante que você tome cuidado. Ah, vou começar a campanha 8 da manhã. Sabe aquele banho? Aquele banho matinal é importante para você tirar um pouco daqueles daquilo que está exagerando, né, que está sobrando aí no teu corpo pela manhã, para que você saia renovado, para que até o perfume possa pegar direito no teu corpo. É importante que você tome um bom banho para que você possa então aguentar aí sem ultrapassar o limite do suportável até o meio-dia. E aí depois disso, volte em casa, tome um outro banho, passe perfume de novo e siga em frente. Posso dar uma outra dica para vocês?
Que tipo de perfume usar? Até isso influencia. Use um perfume que seja quase que uma unanimidade, que quase todo mundo goste. Invista nisso. É a tua campanha, vai durar aí, tem a pré-campanha e a campanha, juntando tudo vai durar aí uns 6 meses. É importante que você compre um bom perfume. Cuidado com aquele perfume enjoativo. Não é o perfume que você gosta, mas é o perfume que a maioria das pessoas gostam. De manhã, perfume. À tarde, perfume. Porque, olha, se você chega com um perfume que você gosta porque a tua avó usava e tu lembra do cheirinho da tua avó, e aí você passa esse perfume hoje, que eu não vou falar o nome da marca, porque senão vão me processar, mas aí você chega na casa de uma pessoa com aquele perfume lá da década de 70, que na década de 70 ele já não fazia sucesso. E aí você vai, né, deixar as pessoas com vontade que você vai embora logo. Então, invista num bom perfume, um perfume, né, importado, para que você possa, pelo menos, fazer com que as pessoas sintam, não se sintam tão desagradáveis, né, que a tua presença não seja tão desagradável. Então, é muito importante que você se vista bem, que você ande bem alinhado, se você é homem, tem o costume de tirar a barba uma vez por semana, tire 2, tire 3. Se você usa a barba como ela é algo permanente em você, sempre aparada. O teu cabelo, cuidado com o tipo de corte que você faz no cabelo. Vamos lá, corte padrão. Evite qualquer coisa que seja muito fora do contexto, a não ser que você já seja naturalmente uma pessoa fora do contexto. Ah, você é um rapper. Você é um rapper lá de São Paulo que está me acompanhando aqui, que tem aquele zigue-zague no cabelo. Beleza, você é rapper. Ah, eu sou jogador de futebol e sou jovem, machuquei a perna e agora eu quero ser vereador. Né? Todo tatuado, brinquinho, tem problema nenhum. Agora, você é um advogado e se apresenta como um rapper. Aí é complicado, né? Não é a tua... Não é a tua vibe essa aí. Você precisa ter um pouco mais de coerência com a maneira como você vai andar. Então, muito importante como você se cuida, muito importante a maneira como você se apresenta para as pessoas, ok? Sempre muito bem alinhado para que as pessoas possam dar um pouco de credibilidade para você. Algumas pessoas acham isso besteira, mas não é. Eu sou advogado e constantemente eu tenho que usar terno e gravata. Eu me recordo que uma vez eu fui a um órgão público e eu estava vestido mais ou menos assim. Calça jeans, uma camiseta mais simples do que essa, não era uma camiseta de marca, tênis, e eu precisava resolver uma coisa numa parte interna deste órgão público. E quando eu cheguei, eu precisava passar por um guarda. E aí eu falei com um guarda que precisava falar com uma pessoa lá dentro. Ele não deixou eu entrar. Eu pedi para que ele avisasse a pessoa e disse que a pessoa estava em reunião. Eu sei que naquele dia eu tentei, mas não consegui. Eu não passei da portaria. 2 dias depois eu retornei para falar com a mesma pessoa. Mas aí agora eu voltei com o uniforme do advogado. Terno, gravata, sapato social, alinhadíssimo. E eu decidi que eu ia tentar passar sem sequer perguntar alguma coisa para o guarda. Entrar direto. Só ia mal cumprimentá-lo. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E assim eu fiz. Cheguei, entrei, todo imponente, né, com o meu terno, com a minha gravata. Passei, olhei no olho do guarda e disse, bom dia. E fui passando. Ele não teve coragem de me barrar. Então, assim, as pessoas respeitam muito roupa. As pessoas não respeitam pessoas, elas respeitam roupa, elas respeitam aparência. Então, a tua aparência é importante. Se você começou a assistir essa aula e este ponto da aparência, e você é daqueles que acha que a aparência não é importante, que as pessoas têm que aceitar você do jeito que você é, legal, meu irmão, você está caminhando para você perder a tua eleição. A não ser que todo mundo já reconheça você dessa forma. Se você é um rapper na tua cidade, se você é um skatista, se você é um surfista, se você é alguém que já tem um estilo próprio e todo mundo conhece você há muitos anos com esse estilo, beleza, você não tem que mudar. Aliás, seria até complicado
você que já tem um estilo próprio, resolver agora botar um terno, uma gravata e fazer uma eleição. Não é isso que eu estou dizendo para vocês. O que eu estou falando, o que eu estou dizendo para vocês é que você precisa ter um padrão. Ok? Tem que ter um padrão e as pessoas têm que reconhecer você com esse padrão. Você não pode mudar muito o teu padrão. É isso que eu estou falando. Mas é importante que, se você não tem um padrão exótico, tenha um padrão, ok? É só colocar padrão de roupas na internet que você vai saber do que eu estou falando. Vamos lá, então. Nós estamos gravando aqui esse vídeo numa época de uma pandemia. Esse tal de novo coronavírus, eu não sabia nem que tinha um velho. Mas isso está assustando todo mundo, né? E os candidatos, os pré-candidatos, eles não estão podendo sair de casa, estão precisando fazer campanha pela internet, e isso, de certa forma, tem afligido muitos pré-candidatos. Mas existe uma coisa que eu quero falar para vocês, quando vocês estiverem podendo sair, podendo visitar, podendo abraçar as pessoas, é importante que existem 3 coisas que você faça durante uma campanha, durante uma pré-campanha: comer, tocar e dançar. Eu tenho um vídeo lá no YouTube falando sobre isso. É importante que você coma com as pessoas. Não sei se você já prestou atenção, mas comer com as pessoas faz com que elas criem uma afinidade entre elas. Por isso que almoços, jantares, eles sempre têm um ar de confraternização. Porque as pessoas gostam de comer perto uma das outras, com algumas poucas exceções, que eu não vou explicar aqui os motivos, mas é legal quando você come, você diz que você é ser humano igual a pessoa. Então, chegou no lugar, se alguém te oferece uma comida e não é algo que vai te fazer mal, porque algumas pessoas são alérgicas a alguns tipos de alimento, e aí você tem que explicar isso para a pessoa. Algumas pessoas não podem comer camarão, não podem comer frutos do mar de forma nenhuma. Algumas pessoas não podem nem passar perto de carne de porco ou peixe de pele, ou qualquer derivado do leite. Então aí você vai educadamente explicar para a pessoa que você tem esse tipo de restrição, mas se não for o caso, você for uma pessoa como eu que nunca passou mal comendo nada, é importante que você coma perto do teu eleitor, junto com ele, que ele perceba que você não é um semideus que se alimenta apenas de luz, tá? Ou de dinheiro, que às vezes é o que eles pensam a respeito dos políticos. Então, comer com o teu eleitor, isso é importante. Tocar, abraçar as pessoas, cumprimentar as pessoas. Eu sei que esse é um péssimo conselho numa época que nós estamos vivendo. Não estou aconselhando a fazer isso agora, mas eu aconselho fazer isso numa época em que abraçar, em que tocar não seja um perigo, ok? É bem importante. Por incrível que pareça, se você é alguém dado a festas, é importante também que quando você estiver numa festa, e se você sabe dançar, dance com as pessoas. Isso causa muita notoriedade, muita credibilidade e muita popularidade. A palavra principal é popularidade. Você vai se tornar alguém popular se você dançar. Eu poderia explicar aqui as razões disso, mas levaria um pouco de tempo, mas a psicologia explica isso como uma forma de criar vínculo com as pessoas e com quem está te assistindo, e realmente é verdade. Então, é importante que você tome aí essas atitudes, beleza? Vamos lá, então? Ok, começou a campanha, você está aí a toda prova. Quer que eu te conte o motivo pelo qual uma boa parte das pessoas que se lançam candidatos aí 2, 3, 4, 5 vezes e não consegue se eleger? Por conta de uma visão muito antiga. Desculpa. Me engasguei com a água aqui. Assim mesmo. Vamos que frente. Tá vendo? Eu sou ser humano. Vou engasgar, não sou, né? Ninguém diferente de você. Vai chegar um momento que alguns candidatos pensam que vai chegar um momento que
o povo, né, o eleitor, vai se cansar de ver ele candidato ano após ano e vai resolver votar nele e vai se eleger. Isso não vai acontecer, não. Eu conheci um candidato que ele foi candidato, sei lá, 6, 7 vezes, não sei quantas vezes ele foi candidato, e a partir, acho que da quarta vez, ele falava o nome dele, o número dele e dizia o slogan da campanha dele: morro tentando. E ele fez isso aí por umas mais 2 ou 3 campanhas, não sei se ele continua tentando, mas eu sei que ele não se elegeu. Sabe por quê? Porque campanha eleitoral exige técnica. Se você vai jogar tênis, você não tem como enfrentar o Roger Federer, o Rafael Nadal, com uma aula de 2 horas de tênis. Você precisa treinar, estudar, a melhor maneira de você conseguir se tornar muito bom no tênis, para algum dia, talvez, você ter a oportunidade de entrar num pré-campeonato, ganhar esse campeonato, para você conseguir entrar num outro pré-campeonato onde está o Rafael Nadal. Então, perceba que não é algo fácil. Imagine que você encontrou o John Jones, o lutador de MMA, numa boate, e ele mexeu com a sua menina, ou ele mexeu com você, e aí você resolve que vai querer dar um cacete aí no John Jones, vai bater nele. Qual a possibilidade disso acontecer assim? Um monte de gente treina a vida toda para fazer isso e não consegue fazer no ringue. Será que é você que vai? Sem técnica? Acho pouco provável. Tudo que se vai fazer na vida, se você quiser ser bom naquilo, se você quiser se destacar naquilo, você precisa ter técnica, meu amigo. Campanha eleitoral não, campanha eleitoral é só pedir voto. Vai nessa. Vai nessa, que daqui a 4 anos a gente se vê aqui novamente, numa aula grátis como essa, você tentando encontrar as melhores técnicas para se eleger. E se você conhece alguém que acha que técnica não é importante, diga para essa pessoa que ele está caminhando no caminho da derrota, no caminho do fracasso. Porque nós estamos num mundo tecnicista, onde a técnica é extremamente importante. E existem técnicas desenvolvidas para eleições e técnicas baseadas no comportamento do ser humano. Nós, quando trabalhamos nas campanhas eleitorais, nós avaliamos o comportamento do eleitor. E fazemos a campanha do candidato com base no comportamento do eleitor. Agora, isso requer estudo. E isso que nós estamos passando para vocês aqui. Quando eu falo do perfume, quando eu falo do tipo de vestimenta, eu estou falando de uma percepção natural que todo ser humano tem de querer olhar para uma coisa que não seja tão feia ou de não sentir um cheiro tão ruim, porque é desagradável. E tudo que é desagradável nós queremos longe da gente. Entendeu por que é que isso é importante? Não é que as pessoas têm que te aceitar, é você que precisa se enquadrar. E se você quer vencer uma campanha eleitoral, você precisa ter técnica. Isso é extremamente importante. Como é que eu adquiro isso, Janos? Você está fazendo isso agora. A partir do momento que você der um clique lá no Facebook, lá no Instagram, lá no YouTube, que você baixou essa aula que você está assistindo, que aí depois você vai lá para o YouTube e assiste todas essas... tudo isso que eu falo aqui para vocês, eu tenho lá no YouTube de forma muito mais aprofundada, só que de forma desordenada, você tem que sair procurando. Aqui não, aqui você vai receber tudo, né, fechadinho, empacotadinho, de uma forma que o cliente gosta de receber. Tudo ali, né, bonitinho, mastigado, como se diz. Lá no YouTube você tem que sair pesquisando, procurando, sabe? Tem que ver onde é que está um determinado vídeo, um determinado tema. É meio confuso o YouTube. Mas é importante que você adquira essa técnica, que é o que você está fazendo agora. É assistindo quem sabe fazer. É lendo quem sabe fazer. Comprando bons livros nessa área. Para você ter uma ideia, eu tenho livros que falam sobre estratégias eleitorais, sobre estratégia política, sobre marketing. Livros da Colômbia, livros da Espanha, livros franceses, livros americanos, livros brasileiros. Eu tenho livro da Bolívia. Aí você pode se perguntar o seguinte, mas o que a Bolívia tem para ensinar para um estrategista eleitoral brasileiro? Tem sim. Tem sempre uma sacada em um bom livro que vai te servir para você poder montar o teu plano de negócio, o teu plano de carreira. No meu caso, na minha profissão, é importante que eu leia constantemente o que os meus colegas pensam sobre a organização de campanhas eleitorais ao redor do mundo. Então eu leio o cara que organizou a campanha do Barack Obama.
Eu leio sobre o cara que organizou a campanha do Emmanuel Macron na França. Isso é muito importante. Os ingleses gostam muito disso também, né? Eu tenho livros que foram escritos por estrategistas de campanhas eleitorais na Inglaterra. Para que eu possa passar isso para vocês, algumas pessoas às vezes fazem alguns comentários no YouTube, né, e diz, cara, você sabe muito, cara, você tem um que um dia desse me chamou de gênio. Eu digo, obrigado, né, mas não é para tanto. São anos de estudo. E olha que eu estou longe de ser um dos maiores conhecedores do assunto no Brasil. No Brasil, nós temos pessoas que conhecem muito sobre organização de campanhas eleitorais. Eles não estão aqui no YouTube porque eles não têm muita afinidade com as câmeras. Então, eles escrevem livros, eles organizam campanhas presidenciais, né? Mas eles, como não têm muita afinidade com as câmeras, e eu tenho essa afinidade, então eu consigo utilizar o útil, 22 anos de experiência trabalhando em campanha eleitoral, 22 anos de estudo acadêmico sobre o assunto, com o agradável que é falar diante de uma população enorme, né? Esses dias eu estava vendo que mais de 400 mil pessoas já pelo menos visualizaram alguma coisa no meu canal, é muita gente, e é você não ter medo disso. Então você tem que desenvolver uma técnica para passar para você a melhor técnica de você organizar a tua campanha. Então, se você é daquele que acha que não precisa disso, cuidado, você está num caminho muito complicado, beleza? Gente, olha só, um fator muito importante para quem quer ser eleito é a credibilidade. Você precisa dar a tua vida pela tua credibilidade. É importante que você tenha noção disso, que você precisa ser alguém de crédito na tua cidade. Eu conheci um candidato que certa vez resolveu lançar seu nome numa candidatura justamente para vereador. Mas ele era reconhecido entre os amigos como alguém que não pagava nada em dia e quando pagava, porque ele costumava não pagar. E quando ele pagava atrasado. Então, isso era um problema. E ele fazia parte de uma comunidade muito grande, uma comunidade de pessoas que tinham uma coisa afim, né? Possuíam uma afinidade aí. E aí, o que acontece? Espalhou no meio dessa comunidade a notícia que ele era uma pessoa que não chegava no horário em lugar nenhum, que não cumpria com os compromissos, que se você emprestasse dinheiro ele não devolvia, se ele te desse um cheque, o cheque voltaria. Se ele assinasse uma promissória, você ia ter que dar muitas viagens à casa dele para poder receber essa promissória. Gente, complicado, né? Ele precisava, na época, de mais ou menos uns 1.000 votos para poder ser eleito. Acho que teve 200 e alguma coisa. Apenas os amigos que não conheciam bem ele que votaram nele, que aqueles que conheciam bem não votaram. E isso tudo porque não tinha credibilidade. Quando não se tem credibilidade, é complicado. Você realmente vai ter muita dificuldade em poder fazer uma campanha decente, sem a danada da credibilidade. Então, é importante que você tenha um pouco dessa noção. Eu não sei com quanto tempo estamos de aula nesse momento. Muito bem, temos ali um tempo ainda para falar sobre algumas coisas. É importante, então, que você veja como é que as pessoas estão vendo você aí no teu município. Como é que você é visto pelas pessoas. Uma pesquisa faz bem para isso, né? Você perguntar como é que é. Eu fui professor durante muito tempo de cursinho. Eu dava aula sobre direito constitucional, direito penal, direito administrativo e direito eleitoral. E quando a gente queria saber o que os alunos achavam da gente, o dono do cursinho fazia uma pesquisa. E ele pesquisava sobre vários pontos, né, da nossa atuação enquanto professor, e os alunos ali colocavam o que eles achavam e no final eles podiam escrever também
algumas sugestões para o professor mudar ou um elogio, né, dentro daquilo que ele atuava dentro da sala de aula. Isso era muito bom para a gente, porque os elogios deixavam a gente bem satisfeitos, mas se recebesse 100 elogios e uma crítica, por incrível que pareça, a crítica fazia a diferença. E é importante que a crítica faça, porque ela é quem vai provocar mudanças na tua vida, não são os elogios. Os elogios vão te manter onde você está. As críticas não. Elas vão fazer com que você se movimente, com que você melhore, com que você se transforme, e isso realmente é muito importante. Você fazer uma pesquisa, saber o que as pessoas pensam a teu respeito, ok? Legal. Estamos em época de pré-campanha agora. Se você está assistindo esse vídeo, nós estamos em plena época de pré-campanha. Não sei como é que está o isolamento social no momento em que você está assistindo esse vídeo, mas no momento em que eu gravei, ele estava realmente muito alto. Hoje que eu assisti a notícia de que Santa Catarina estava abrindo os shoppings, né, ali naquela cidade, lá na cidade de Florianópolis, mas o isolamento continua muito grande pelo Brasil inteiro. E aí você precisa organizar suas reuniões na pré-campanha. Se você ainda está em isolamento social, você precisa fazer videochamada no WhatsApp, chamada telefônica, conversar por mensagem. Se for o caso, fazer uma videoconferência pelo Zoom, um aplicativo que você pode utilizar para poder fazer uma espécie de videochamadas com muitas pessoas ao mesmo tempo. Ah, quero fazer uma reunião com vários amigos para falar de campanha eleitoral. Chama no Zoom. O WhatsApp dá para fazer, acho que até com 4 pessoas, se eu não estou enganado. Mas o Zoom você consegue colocar numa sala aí um monte de gente, né? Eu já participei de uma que tinha 400 pessoas. Então dá para colocar muita gente numa reunião com o Zoom. Depois coloca aí no teu Play Store, né, a tua loja virtual de aplicativos, e procure aí esse aplicativo. É muito bom para que você possa fazer reuniões nessa época de isolamento social, ok? E aí, conversar com as pessoas. Se o isolamento terminar, pé na estrada, sapato no pé, gastar sola de sapato, andar, conversar com as pessoas, sair, terminou o teu trabalho ali do dia a dia, vai para a rua e vai conversar com as pessoas e pedir apoio para a tua campanha. Por favor, não peça voto enquanto a campanha não começar. Quando nós não tivermos o início da campanha, só peça apoio para a tua candidatura. Não diga que é candidato. Se você já tiver escolhido o teu número no partido, não diga qual é teu número. Não espalhe esse tipo de notícia. Não peça voto. Então, não diga que é candidato, não diga qual será teu número e não peça voto. São 3 coisas aí que você não pode fazer de jeito nenhum. Beleza, já comecei fazer as reuniões e eu preciso mobilizar as pessoas que vão apoiar na minha campanha, que vão me apoiar. E esse é o nosso último assunto desta aula, antes que a gente entre no nosso próximo tema, que já vai ser lá na outra aula que você já deve ter baixado aí, vai poder assistir hoje, ou amanhã, ou daqui a pouco, na hora que você bem entender. Ok, eu organizei minha equipe de campanha, agora eu preciso organizar os apoiadores. Quem são os apoiadores? São aquelas pessoas que não trabalham para você, mas elas trabalham por você. Qual a diferença? Quem trabalha para você trabalha sobre as tuas ordens, ou pago ou voluntário, mas ele está ali disposto a fazer aquilo que você solicitar que seja feito. Ou porque você está pagando, ou porque você está pedindo, ou porque você é amigo, não importa. Mas essa pessoa trabalha para você. Já os apoiadores trabalham por você. São as pessoas que vão levar o teu nome sem que você tenha que ir até lá. São as pessoas que vão divulgar as tuas ações. São as pessoas que vão pedir voto para você. São as pessoas que vão confiar em você e vão dizer, olha, eu peço voto aqui para o André Ramon, que é o meu candidato, é o melhor candidato a vereador, e aí eu quero realmente que ele se eleja. Né? Eu vou citar aqui algumas pessoas. Tem o Júnior Lima, da cidade de Aracaju. Não sei se ele vai assistir aqui essa aula especificamente, mas o Júnior Lima é um excelente candidato ali na cidade de Aracaju e eu peço voto para ele. Se tiver mais uma pessoa de Aracaju aqui assistindo esse vídeo, não fique com ciúme, tá? Porque o Júnior Lima é uma pessoa que já me acompanha há algum tempo aí
e eu sei o nome dele, sei a cidade onde ele mora. Mas, por exemplo, na cidade de Parnaíba tem um Clínger Sobral, que é um outro jovem também que tem tudo para ser eleito. Lá na cidade de Ilhabela, São Paulo, tem a Regiane Marques. E aí, se eu fosse um apoiador dela na bela Ilhabela, eu ia sair pedindo voto para a Regiane Marques, pedindo apoio para a candidatura dela, e por aí vai. E assim são várias pessoas. Nós temos já aí algumas centenas de seguidores por esse Brasil afora, né? Temos seguidores em Portugal, temos seguidores em Angola, até nos Estados Unidos e na Argentina tem pessoas que nos acompanham, né? Não sei exatamente para que eles vão utilizar esse conhecimento lá nesses países, mas o importante é que conhecimento não se perde. Por quê? Porque campanha eleitoral é campanha eleitoral. Nem tudo que eu falar aqui pode ser utilizado, talvez, em Portugal, mas uma boa parte será. E quem me acompanha aí de Lisboa, quem me acompanha do Porto, quem me acompanha, né, de Ruanda, de Luanda, essas pessoas, elas sabem como vão utilizar esse conhecimento aí nesses países também, assim como você que me acompanha aqui do Brasil. Por hora é isso. Encerramos por aqui essa aula e se você tiver aí um tempinho e não tiver cansado, fica com a gente que nós temos mais uma aula falando sobre uma quantidade de outras estratégias para campanhas eleitorais. Um abraço, até a próxima aula.